Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui hoje, nesta tarde, do dia 30 de maio de 2024, para realizarmos a banca de defesa de mestrado do meu orientando Iago José Cipoleta, que hoje vai defender a dissertação de mestrado intitulada Coraline, Os Leitores, a Resolução de Conflitos, Literatura e Psicanálise no Romance de Neil Gaiman. Temos aqui hoje, como banca, arguidora e avaliadora, as queridas professoras Fernanda Silvestre, da UFO, e Karen Volobuev, da Unesp Araraquara, que muito gentilmente aceitaram participar desta banca, num dia que é feriado, certo? Mea culpa, faço mea culpa publicamente, gravado para a eternidade, certo? Pedindo mil perdões a Karen, a Fernanda, ao Iago e a todos os que estão aqui assistindo este momento. Enfim, muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade, e eu passo imediatamente a palavra à professora Karen para fazer suas considerações. Obrigado, Karen. Olá, todo mundo. Obrigada, Cido. Obrigada, Iago, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui de volta, né? A gente já teve na qualificação, de volta com a Fernanda, né? Não só minha, mas nossa companheira de muitas atividades. Está um prazer enorme. Ter banca no feriado, para mim, não é novidade. Eu já tive banca em pleno carnaval. Era final de prazo do candidato e não naquela vez não tinha opção, e aí todo mundo da banca aceitou, e é tranquilo. Eu acho que quando a gente gosta de uma coisa, a gente faz com prazer. Sábado, domingo, feriado, manhã, tarde, noite, né? E realmente é um prazer muito grande, viu, Iago, estar aqui, poder discutir com você seu trabalho na versão definitiva, né, final. Você está concluindo o seu mestrado com uma dissertação, já falei para você antes, né, com um tema muito instigante. A obra do Gaiman sempre pede novas análises e sempre é bem-vindo um trabalho que discuta, que traga uma dimensão de um ponto de vista diferente, né? Então, o seu trabalho, assim, ele tem essa perspectiva de falar para nós de letras, mas também vai acabar falando para o pessoal da pedagogia, vai falar para o pessoal da psicologia, da psicanálise, né? Para várias áreas, né, envolvidas aí no espírito humano, né, querendo entender a relação, né, das pessoas com a literatura. Então, também tem um pezinho na história, em vários. Né, eu acho que vai servir para muita gente a sua dissertação. Então, parabéns pela escolha do tema, pela escolha da Coraline, que eu acho um texto assim. Realmente, eu gosto muito do Gaiman, sou suspeita para falar, mas Coraline realmente ocupa um lugarzinho especial dentro do meu coração. Então, eu fico muito feliz de ver esse trabalho sendo concluído hoje, né, sobre esse texto. Bom, deixa eu pegar aqui minhas anotações, que eu fiz tudo no computador, então eu vou passar de uma tela para outra. Né? Eu gostei muito dessa sua perspectiva de falar em caráter terapêutico da literatura. Eu acho que você usar esse termo, eu acho que é uma coisa que a gente normalmente não vê. Eu acho que a teoria literária, em certos aspectos, ela é muito cheia de ai, não pode isso, não pode aquilo, e ai, aspectos biográficos, não pode isso, não pode aquilo, não pode, e a gente acaba se engessando muito. E o seu trabalho, ele tem essa ousadia de realmente derrubar um desses muros, né, e realmente tratar realmente de uma relação do texto literário com a pessoa de carne e osso. Né? Quer dizer, o leitor de carne e osso, ele tem, sim,
uma certa relação com o texto, ele faz, ele recebe, né? É um diálogo muito ativo. E o Bettelheim, no livro mais famoso dele, né? Quer dizer, ele como é que fala? Já utilizou essa ideia, né, de que um texto realmente pode operar no sentido de resolver problemas que as pessoas têm. Então, a literatura, óbvio, né, ela tem uma dimensão estética, claro, para nós, né, é a nossa principal questão, né, mas não só, né, ela funciona para muitas coisas, e eu acho muito, muito bom, muito interessante que você realmente tenha é, envergado isso no seu trabalho e trazido isso. Então, parabéns para isso também. Gostei imensamente lá na página 21, né, você reproduz uma imagem, né, do Potter It Forward, né, de um leitor, né, que deixou um adesivo, né, um recadinho, né, e você encontrou, você utilizou, né, você poderia ter encontrado e simplesmente ter deixado de fora, mas você incluiu isso no seu trabalho. Eu achei isso muito interessante, realmente foi sabe, foi uma ideia boa, né, um bom insight ter usado isso, né, e ter aproveitado mesmo é, essa ideia. Então, tem muitas coisas do seu trabalho assim que realmente eu não vou falar tudo porque não cabe, não tenho tempo, né? Mas eu queria desde já dizer que tem muita coisa assim que eu parava e dizia, nossa, que genial, que ótimo, que bem escolhido, bem, né, bem tratado, né? E de modo geral, sabe, a argumentação, sabe, os capítulos, a maneira como você conduz, os elementos que você seleciona, né? Por exemplo, os aspectos simbólicos. Eu achei que você realmente fez. é, você tomou decisões, né, você, claro, junto com o Cido, né, mas tomou decisões do que incluir, do que não incluir, que realmente foram coisas muito enriquecedoras, muito válidas para o seu objetivo. Então, parabéns desde já. Eu vou fazer umas perguntas para você, porque, enfim, também quero ouvir sua opinião, né? E eu vou te dar algumas sugestões, Iago, de correção. Aí depois você com o Cido, vocês avaliam se vocês concordam com isso ou não. E o meu objetivo vai ser assim, sabe? O seu trabalho ele está tão bonito, então tem umas coisinhas que, na minha opinião, poderiam ser diferentes. Eu sei que às vezes também a gente termina a dissertação, às vezes chega um momento que certas coisas saem na correria, algumas coisas escapam, né? E você vai ter um tempo agora para pensar enfim, ver o que pode mudar ou não pode. Então, eu entendo assim que além de discutir o seu trabalho, dar essa minha opinião, essa minha avaliação sobre o seu trabalho, meu papel aqui também é ajudar você nessa correção, né? Como eu disse, você e o Cido vão avaliar o que cabe. Tem coisas que provavelmente vocês vão olhar e dizer, ah, não, a Karen não gostou, mas a gente quer continuar assim, ou a gente não vê esse problema que ela está vendo, né? Fica aí por conta de vocês. São sugestões da minha leitura, tá? Bom, o primeiro ponto que eu queria ressaltar, um ponto muito positivo, né? Eu vou apresentar várias coisas aí para você. Bom, um ponto muito positivo, lá na página 39, você menciona que a Coraline, você fala assim, devido ao fato dela estar num ambiente novo, do qual conhece muito pouco, Coraline decide sair para investigar os arredores de sua moradia. Eu achei isso interessante você ressaltar, porque o caráter investigativo dela se estende ao longo, na verdade, de toda a obra, né? Quer dizer, o que tem atrás
dessa porta, como é aquele mundo, quem são aqueles personagens. No momento em que ela percebe que os personagens que parecem ótimos, eles, na verdade, talvez não sejam tão ótimos assim, ela continua buscando respostas e, por fim, né, ela vai se empenhar, inclusive, para salvar personagens que ela encontra ali aprisionados. Então, ela é uma personagem ativa, ela é uma personagem que busca respostas para transformar essas respostas em ação. Então, eu acho que esse caráter investigativo que você menciona faz parte, inclusive, desse poder terapêutico do livro, né? De levar os leitores a perceber, mas também a intuitivamente sentir, né? Que eles também têm que sair, têm que buscar, têm que resolver, né? Esse, digamos assim, esse abandono da passividade colabora para tornar esses leitores mais autoconfiantes, autoconscientes, né? Então, tem um toquezinho meio aí de narrativa de detetive, assim, muito sutil dentro da história, mas eu acho que isso faz parte, assim, justamente desse elemento que você ressalta no seu texto. Outra coisa, mais ou menos ali na página 46, por aquela região ali, você está analisando, né, o fato de que a Coraline chega na outra casa, né, e tudo lá é melhor, né? A comida é ótima, a outra mãe é carinhosa, é presente, né? Sempre tem tempo para ela, né? O pijama é o pijama dos sonhos, né? Mas depois, né, não demora muito e ela percebe que as aparências enganam, e ela percebe, então, que aquilo que à primeira vista é o mais agradável, aquilo que à primeira vista satisfaz mais, nem sempre a longo prazo realmente se mantém assim. Então, uma pergunta que eu pensei será que a gente teria aqui um caráter moralizante? Tipo, não se deixe levar só pela sua vontade, seu desejo de prazer mais imediato, mais superficial, né? É claro que tem coisas envolvidas aí que não são tão superficiais assim, né? A vontade de ter carinho, de receber atenção, né? Mas eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Porque a nossa tendência enquanto seres humanos é de se deixar levar por aquilo que nos estimula em primeiro lugar, logo de cara, à primeira vista, né? Então, talvez, se você depois quiser, você avalia se você quer comentar isso, né? Porque também dá para pensar nisso como uma coisa que complementa justamente a, o aspecto didático, de uma forma ou de outra, né? Moralizante ou não, mas um aspecto didático de ensinar que, às vezes, encarar o problema, resolver, é ir pelo caminho talvez mais difícil, mais trabalhoso, mas mais completo, mais definitivo, né? Então, esse seria um aspecto. Bom, tem umas coisinhas que eu queria sugerir para você, como eu disse. Eu tiraria o ponto final do título que você colocou bem na capa. Eu acho que tá, sabe, eu acho que é uma coisa que você esqueceu ali. Tira esse ponto final para ficar mais bonito. Outra coisa, o resumo. Nossa, eu lembro que na qualificação eu já impliquei com o seu resumo. Então, olha, eu vou te colocar uma sugestão de redação aqui. Depois você pega com calma, você lê, você avalia se é o caso, se não é.
se dá para aproveitar ou não. Eu vou dividir em partes para poder caber. Então, isso aqui eu não vou nem comentar, eu vou só te passar para você ler depois. Agora a terceira parte. Você vai ver que eu incluí no seu resumo a questão do elemento terapêutico, sabe? Que eu acho que mencionar, sabe, colocar a palavra ali mesmo, sabe? Eu acho que o seu título está muito bom, está muito claro, mas eu acho que, não sei, depois você dá uma olhada e você avalia o que você acha. Bibliografia também, eu achei que você usou uma bibliografia muito adequada, muito interessante, você sabe usar muito bem a sua bibliografia. Às vezes a gente vê trabalhos em que a teoria fica tão pesada e às vezes a gente se pergunta, puxa, para quê? Para que serviu isso? E no seu trabalho não, a teoria está o tempo todo a serviço da sua análise. Então, parabéns por isso. Eu apenas sugiro que você revise as referências no final, porque tem autores que você menciona, que você cita, e, por exemplo, o Rosenfeld me ocorre agora, né? Você usa o Rosenfeld, mas ele não está na bibliografia. Então, dá uma olhadinha nisso no final, depois com calma, né? Só para você não esquecer de dar uma olhada nisso, só para garantir. Bom, tem uma coisa que eu senti falta no seu trabalho, assim. Eu acho que você leu muito sobre psicologia, sobre psicanálise. Então, às vezes, certas coisas estão muito claras para você, mas que para o leitor, né, e para mim também não estão claras, que eu provavelmente não tenho essa intimidade que você tem nessa área. Então, eu vou te ler 2 trechinhos que você fala, só para você perceber qual é a minha questão. Né? Na página 26, você diz assim: o livro, portanto, ao fazer parte desse processo, consegue trabalhar, além da subjetividade, a própria dimensão psicológica daquele que lê. Para mim ficou aquela dúvida: qual é a diferença que você vê entre subjetividade e dimensão psicológica? Outro exemplo, lá na página 44. Porque se trabalha na obra importantes aspectos subjetivos e pessoais desse grupo de sujeitos, etc, etc. Aí eu também me perguntei, subjetivo e pessoais, sabe? Eu acho que especialmente a palavra subjetividade parece que tem algum sentido adicional e eu fiquei me perguntando o que seria isso, né? Então, se você puder falar alguma coisa sobre isso, ou também, se você preferir, depois você relê o trabalho, né? Aí você decide se é o caso ou não. Às vezes é maneira de se expressar, às vezes realmente tem um sentido, um diferencial aí, né? Eu fiquei me perguntando se um é para coisas inconscientes, o outro para coisas conscientes. Talvez tenha uma distinção dessas, né? Ou não também, tá? Aí você decide depois, tá? Que mais que eu anotei aqui? Tem uma coisa que eu queria comentar com você. Aqui é uma questão de estilo, viu, Iago? Ou talvez também não sei. Mas você usa muito a palavra problemática. Problemática, problemática. Você usa o tempo todo, assim, muito, 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 muito. Minha sugestão é você repensar isso, porque eu acho que você usa problemática como significando problema, e não é.
problemática significa um conjunto, uma teia, um emaranhado de problemas. E às vezes você está falando de uma coisa muito específica, que não é tão. E às vezes você, inclusive, usa problemáticas. E aí eu comecei a achar que é muito exagero, assim. A menina ou o leitor pode ter muitos problemas, não significa que ela tem uma floresta. Então dá uma pensada nisso. E aí sim, a questão de estilo, eu também acho que assim, minha sugestão é você substituir por problemas, mas você também pensar em sinônimos, né? Conflito, dúvidas, dificuldades, inseguranças, frustrações. Dependendo da situação, você pode usar sinônimos. Aí o estilo do seu trabalho fica mais rico, mais diversificado, né? Seu trabalho já está muito bonito, então é um elementozinho a mais. Dá uma pensada nisso depois e vê se, enfim, se é o caso ou não, né? Outra coisa que eu também eu acho que tem uma confusão no seu trabalho, não sei, é a palavra fantasia. Eu acho que você usa fantasia minúsculo para isso que a gente chama de imaginação, né? A criança tem a sua fantasia e tal, e eu acho que você usa a maiúscula para o gênero fantasia. Só que eu acho que tem alguns momentos em que você troca um pelo outro. Então, dá uma conferida nisso depois, não esquece de dar uma olhada, porque tem hora que tem um trocado pelo outro. São detalhes, mas às vezes o leitor acaba. Às vezes também tem algumas palavras que você usa que são meio, não sei, eu não usaria esses termos, né? Como, por exemplo, na página 23 você fala, todavia não é somente com o público infantil que a fantasia consegue fazer exasperar a chama do imaginário. Parece uma coisa negativa, destrutiva esse exasperar. E você está usando a chama do imaginário como uma coisa boa, né? Que bom que ela incendeie, que ela cresça, né? Mas, enfim, isso é uma questão de estilo, né? Que mais que eu anotei aqui? Às vezes você faz períodos longos, sabe? Dá uma olhada nisso também. Tem alguns momentos eu vi um exemplo aqui na página 16, mas isso você faz em outros lugares, às vezes períodos muito longos, então se você quebrar em dois, facilita a leitura, né? Fica uma coisa assim que o leitor acompanha com mais tranquilidade a sua ideia. Então dá uma olhada nisso também na sua revisão final, tá? Que mais que eu anotei aqui? Olha, é isso. Basicamente, eu acho que eu falei tudo. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Eu adorei essa análise do gato. Muito boa. Como eu disse, assim, todos os símbolos, as imagens são muito bem explorados. E a parte sobre gato realmente está muito interessante mesmo. E eu acho que você fez um trabalho redondinho, viu, Iago? Muito interessante e que as pessoas vão ler, sabe? Vai servir para muitas pessoas, né? Como eu disse, assim, inclusive de várias áreas, não só os estudiosos, né? Inclusive os fãs, né? Do Gaiman. E eu acho que você foi muito feliz na sua abordagem. Então, parabéns. Enfim, é isso, Yal. Veja aí se você quer comentar alguma coisa, se tem alguma resposta, ou se são coisas para você realmente ler tudo depois. Fique à vontade, de minha parte, eu estou satisfeita, assim, e dou os parabéns desde já para você e para o Cito.
Obrigado, professor. Pode falar, sim? Muito obrigado pela leitura que você fez da dissertação. Agradeço muito. Eu vou, a questão da problemática, realmente, vou botar no texto aquilo que você falou, talvez procurar por sinônimos da questão de problemas, etc. A questão da subjetividade e da dimensão psicológica também eu entendo isso. Eu vou ler de novo, novamente, vou ver como que eu posso colocar de uma forma que seja mais receptiva para as pessoas, somente. E eu agradeço muito a sua fala, todo o carinho que vocês tiveram desde a qualificação até aqui. Sou muito grato. Obrigado, professor. Maravilha, Karen, muito obrigado, viu, pelas suas considerações, pelas suas falas, sempre muito maravilhosas. Obrigado por todo o trajeto, né, junto com o Iago. Iago, acho que a professora Karen fez algumas perguntas, né, para você. Você não gostaria de comentar, responder alguma coisa para ela nesse sentido? Professora, perdão, se ela poderia repetir a pergunta, por favor? Eu acho que eu estava nervoso e acabei de perder. Olha, de minha parte, Ciro, tá tranquilo, viu? Eu não. Ah, eu acho que eu levantei várias coisas assim, que talvez lendo depois com calma, tudo, eu acho que aí dá para você, para o Iago, né? Enfim, avaliarem, né, se tem alguma coisa ali ou não. Então, maravilha, Karen. Perfeito. Então, tranquilo, Iago. Muito obrigado, Karen. Bom, então, já dando continuidade, eu passo a palavra à professora Fernanda. Muito obrigado, Fernanda. Deu tudo certo aí? Voltou o computador, Fernanda? Deu certo, mas assim, eu desliguei. Ele não ligava, eu comecei a entrar em pânico, mas ele ligou, porque ele não atualizou. Estava demorando demais, não ia dar certo. Não, nunca vi isso, é a primeira vez que acontece, enfim. Mas deu tudo certo, já estou aqui tranquila. Então, quero agradecer também, Cido, né, o convite para ver o resultado do trabalho do Iago, né, que eu e Karen já havíamos, né, lido e já tinha esse caráter inovador, né, de trabalhar com essa questão da psicanálise de uma forma diferente, né? Eu acho que sai um pouco das leituras. A gente vê muito nesse tema, né, trabalhando Freud, né, o Anne Hamlet e tal, e ele busca uma ideia, né? A Karen já falou, o caráter terapêutico, né? Que é um novo olhar. Então, é sobre o viés psicológico, mas é um novo olhar, né? E eu achei, assim, muito interessante também, né? Porque nós, eu não sei, né? Eu posso estar enganada, mas hoje, né, avaliando um pouquinho, Karen também estudando, né, os contos de fadas, mas muito antes de mim, né, me ensinou muita coisa, aprendi e aprendo ainda, né, com Karen, muita coisa, mas desse caráter, das histórias hoje, das narrativas, isso acontece muito com as releituras mesmo dos contos de fadas e tudo mais, essa coisa mais intimista, esse desejo de entender muito, né, eu acho que isso tá muito pungente, e eu acho que não só, né, quando eu leio um trabalho como o dele, né, então o Coraline também traz um pouco essa ideia, né, parece que as coisas são mais explícitas, né, porque o Bettelheim já falava, né, e tudo mais, mas era uma coisa mais, por trás, uma coisa mais velada, que trazia esse efeito psicológico, mas a gente não sabia muito por quê, né, então ele ressalta, por exemplo, que as leituras, né, as crianças querem fazer a leitura de um mesmo conto por várias vezes, né, e até superar alguma coisa e tal, mas isso não estava muito ali para você ficar questionando, elas não entendiam muito o porquê. E eu acho que essas narrativas de hoje, elas já trazem um pouco mais explícitas, né, essas questões, então eu vejo que fica mais direto, e por outro lado, talvez isso seja, né, dos escritores algo meio consciente, porque bate meio diretamente com o mundo doido que a gente vive hoje, né? Porque nunca se viu tanta gente em terapia na vida, né? Eu acho que se você perguntar, acho que poucas pessoas nunca fizeram uma terapia na vida. E,
Então, assim, a busca mesmo da gente resolver os problemas, a gente nunca se questionou, né? Claro que desde que o mundo é mundo, as pessoas se questionam, né? Mas a gente vê, assim, desde as crianças, né? Essa participação muito familiar, então há muito esse questionamento, e talvez seja por isso que essas narrativas tragam muito isso. Então, acho que vem muito, assim, a calhar isso que você trabalha, porque é uma busca mesmo. E aí a gente percebe, né? A Karen citou o bilhetinho lá que o menino deixou, gente, que gracinha aquilo, eu amei também. Que, inclusive, né, estudar a obra da J.K. Rowling, né, o Harry Potter, sobre esse viés, como já tem muito material, deve ser muito interessante, né? Descobrir o tanto que, né, essas narrativas foram importantes e fizeram bem e salvaram a vida de pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa que é exagero, mas não é. Né? Quantas, às vezes, pessoas que são mais tímidas, que ficam, né, voltadas para a sua introspecção dentro de casa, com as suas leituras, né? Então, a gente vê muitos relatos disso, né? Então, tem aqueles que no mundo, né, como hoje de Instagram e tudo mais, querem cada vez mais aparecer, mas o que fazem esses introspectivos, né? Então, de certa forma, a gente sabe que, né, salva, né, de certa maneira, algumas pessoas, e a gente está vendo isso, né? Agora as pessoas estão se manifestando, inclusive, né? Como você mesmo coloca. Então, eu acho bem interessante, né, esse viés que você coloca desse caráter terapêutico na literatura, né? Porque acho que hoje a gente fica conversando com a literatura mesmo, porque ela mesma já fornece muitos elementos, né, que estão voltados para essa questão, né? Então, acho que assim foi muito boa essa sua escolha, né? A Karen já falou também da sua bibliografia, e eu acho que realmente, né, você fez uma boa escolha, e a Karen já citou, né? Você traz para análise do seu texto, não é uma coisa que está acessória lá, porque isso também cansa, né? As pessoas vão lá e colocam teoria, depois vai e põe um monte de citaçãozinha da obra literária que não casa, né? Então, isso no seu texto não ocorre, né? Tem sim umas correçõezinhas, tem algumas coisas para fazer, né? Acho que Karen já pontuou. O resumo também era uma coisa que me incomodou, porque eu acho que você, pelo seu resumo, a gente não tem ideia da dimensão do que você vai trabalhar. E, inclusive, isso fica muito escondido, essa coisa do caráter terapêutico. Então, acho que isso tem que aparecer, porque isso é o diferencial do seu trabalho. E não está lá, assim, de forma explícita, não vai suscitar curiosidade. E, em princípio, quando a gente vê um trabalho, pelo menos, eu vou no resumo, para ver se me interessa ler tudo ou não. Né? Então, o resumo, a gente pensa que às vezes é uma bobagem, que ninguém, ou a gente já está cansado, vai fazer o resumo por último, fala, ai meu Deus, eu ainda tenho que fazer o resumo, né? O resumo e as referências bibliográficas. Para mim, era o castigo. Eu prefiro escrever 3 artigos, acho que eu demoro mais para fazer o restante do que isso, mas enfim. Né? Então, eu acredito, não li, né, a sugestão que a Karen colocou, estava aqui no telefone, estava ruim, mas assim, acho que você deve ouvi-la, porque acho que o seu trabalho merece um resumo melhor mesmo, mais explicativo, né? Bom, e aí você coloca, né, a questão a motivação do seu trabalho, né, o próprio Gaiman vai falar sobre, né, essa coisa dos leitores que agradecem pela criação de Coraline, né, ele coloca isso numa entrevista, você mesmo fala, né, que ajuda a superar momentos difíceis da vida, né. E aí as suas 2 questões, né, acho legal também, porque você tem 2 hipóteses, você tem 2 questões de trabalho, que as pessoas esquecem que precisa de ter alguma coisa, né, para ser respondida, você não se esqueceu, que bom, né, e você coloca 2 coisas, né, que são os fatores pelos quais, né, as pessoas se identificavam com Coraline, né, e a relação entre as personagens, né, e a simbologia, e como, né, essa relação impacta, né, as dificuldades, os conflitos pessoais, né? Eu havia te falado da questão da fantasia, Karen voltou nisso, mas acho que tinha uma sugestão que eu tinha te dado lá na qualificação, que eu falei, tá tudo igual, a gente não sabe onde é fantasia imaginação, onde é fantasia gênero. Você separou, mas ainda escapou, né? Como a Karen falou, algumas coisinhas. Mas achei que ficou bom, assim, essa divisão de você colocar o fantasia com letra minúscula, fantasia com maiúscula, porque você resolveu, né? Você resolveu o problema e a gente sabe agora do que você está falando ou não, é que em determinados momentos vai fugir, mas isso é um minuto. Eu achei que ficou boa a sua separação, né? E você é muito objetivo, então acho que também a sua linguagem é muito clara, te parabenizo também por essa escrita
sem rodeios, é uma escrita concisa, mas que você diz tudo o que tem que dizer, porque às vezes a gente também lê textos de 150 páginas, que é uma enrolação, né? Então eu prefiro 80 bem escrita do que 200, que a gente não aguenta mais de repetição. Inclusive tem gente que fica colocando os mesmos trechos no introdução, no capítulo 1, enfim, né? Então eu acho que você é bem conciso, mas você chega ao ponto, né? Você analisa, enfim. E a sua divisão de capítulos também que ficou bem, né, bem organizada, né, no capítulo 1, essa relação do sujeito e literatura, né, e a dimensão terapêutica da literatura. Depois no 2 você fala, né, da Coraline, nessa dimensão terapêutica, então você volta naquilo que você falou para analisar o seu corpus, né, e depois, né, você centra mais no segundo capítulo na Coraline, e depois você vai para as outras personagens, né, para os símbolos e tudo mais, para esses elementos narrativos, né. Eu fui meio que por capítulos, né? Mas tenho mais coisas para te falar positivas do que, obviamente, negativas, né? Só uma retomada ali. Eu gostei muito que você começa esse capítulo, né? Falando do Chesterton, né? Sobre o que o Contos de Fadas diz e ensina, né? Que é essa ideia da superação dos problemas, né? Então, esses dragões metafóricos, né? Porque todos nós enfrentamos dragões diariamente, né? E aí, justamente, o Gaiman adapta essa ideia, eu achei de maneira genial, né? Nessa perspectiva, dizendo que os contos de fadas, né, são mais do que verdades, né? Não porque dizem que dragões existem, mas porque nos mostram que eles podem ser derrotados. Que vai justamente no ponto, né? Achei muito bom você abrir com isso, porque é a dimensão terapêutica, né? É isso. Não importa que tenha dificuldade, a dificuldade vai existir, mas importa como você vai superar aquilo, né? Como você vai lidar com os dragões que aparecem no seu dia a dia, né? Então, eu gosto muito, porque você fez uma abertura que tem realmente a ver com o seu trabalho, né? Então, esse viés psicológico que o Bettelheim já falava, né? E tudo mais, né? Na página 14, você usa o Eagleton para citar o Lacan. E aí eu te falo, você poderia ter ido direto lá no Lacan, nem que você não tenha lido tudo do Lacan, mas, sei lá, vai lá e cita o Lacan, não é difícil de achar Lacan, né? Tem textos que a gente não acha jamais, mesmo a gente tem que citar alguém, mas eu acho que ali você pode correr e usar o próprio Lacan, tá? Não precisa ir no Eagleton, não. Mas também, assim, não é nenhum pecado, você não fez isso muitas vezes, eu só vi essa vez no texto, então ok, é só uma sugestão, tá? Eu achei muito interessante quando você fala desse poder da fantasia, a questão da imparcialidade, né? Nessa força, né, que dá ao leitor, que se identifica mais quando se depara com o mágico do que quando se depara com a realidade, né? Então, achei interessante você ter discutido essa ideia, né? Porque a realidade para a criança também nem sempre é tão tangível, né? Então, às vezes você fala para a criança assim: ah, olha, come tudo sua comida, porque você não vê que lá na favela as crianças estão passando fome, né? E às vezes as crianças não têm dimensão do que é isso. Ah, favela é criança pobre, tá? Eu vejo na rua, mas não tem essa dimensão, né? E a fantasia traz de uma outra forma, às vezes, essas dimensões, né? Ela cumpre essa função, né? Então, achei interessante essa discussão, né, que você faz. Depois, lá na página 31, você fala de um porvir, né, de um futuro melhor representado na narrativa, né, e que pode ser projetado no futuro do leitor também. E aí eu acho que talvez coubesse você mencionar, porque fica parecendo que é só uma projeção futura, mas eu acho que não é só o futuro, né, porque você relabora o passado. Então, quando você está diante de um problema, alguma coisa aconteceu antes para chegar nesse problema, às vezes por culpa sua, às vezes não, né? Mas algo leva aquilo, né? Então, eu acho que além do futuro, há uma rememoração, né? O que a gente deve fazer para não repetir o mesmo erro, né? Isso está lá no passado, né? Para não chegar a determinado conflito, né? Então, há esse olhar para o passado. Então, talvez fosse legal você mencionar, né? Não é discutir nem nada, mas dizer que além do futuro, além desse porvir, né? Você também tem um olhar, né? Voltado, às vezes, para o passado, para essa reelaboração, né? Que é importante, porque senão você chega no futuro e continua repetindo as coisas passadas e aí você fica uma coisa cíclica, né? Então, não sei, avalia, né? Talvez seja interessante você citar, né? Mas também, se não citar, não tem problema nenhum. Me ocorreu essa questão, né? Dessa projeção futura, mas que vem também de algo
no passado nessa narrativa, tá? Não sei se você concorda ou não, depois se você quiser falar alguma coisa, você pode falar, se quiser falar agora também, se você pensou nisso, se não pensou, também pode ficar à vontade. Professora, muito legal essa ideia, muito bacana. Eu não tinha pensado nisso da questão da reestruturação do passado, mas é realmente muito válido. Eu vou implementar sim. Muito legal. Perfeito. Porque eu acho que isso ajuda até a entender o futuro, né? Quer dizer, a gente tem uma dimensão do futuro, mas, né, eu vou relaborando, né? Porque a gente é consequência do que passou, né? Felizmente ou infelizmente, né? Para o bem ou para o mal. Então, é isso, é só uma sugestão, né? Depois você vai no segundo capítulo, né? Isso era do primeiro capítulo, na personagem Coraline, né? Na dimensão terapêutica, né? E aí eu acho interessante porque tem muitas questões ali, né? Em Coraline, né? Os pais que não dão atenção a esses filhos, né? A outra casa, então aquela ideia de que, né? A grama do amigo é sempre mais verde do que a nossa. Né? Então eu tenho esse olhar para lá, né? Oh, legal, né? Aquela família é melhor, né? E a gente não sabe o que está acontecendo entre quatro paredes, né? Então, eu acho que isso é muito interessante ali, né? Essa necessidade, né, de se aventurar, né, da criança ir além, né, de correr riscos, né, de ir em busca, né, mesmo temendo e tudo mais, mas essa necessidade de aventura, né, que a gente tem. E uma questão também, né, quando os pais vão lá para o outro mundo, né, os pais verdadeiros, né, da Coraline, vamos dizer assim, essa questão do desamparo, né, do abandono, porque parece que é uma sensação de abandono mesmo, né, ela se sente abandonada quando ela está na casa sozinha, então esse abandono, né. Então tem muitas questões, pensa, uma criança lê isso, né, um adolescente, é muita coisa para se pensar, se você está sofrendo disso, não é difícil na atualidade, né, que se passe por isso, né, os pais que, gente, me deixa trabalhar, vai fazer qualquer coisa, né, vai contar quantas coisas tem na casa, vai ver a cor de tal coisa, né, faça qualquer coisa desde que você não me atormente, né. Isso é muito sério, né, porque isso é cada vez mais, assim, a gente vê cada vez mais, né, eu fico meio horrorizada, eu prestava muita atenção quando eu morei em João Pessoa, às vezes eu ia para a praia, e os pais de final de semana, com a criança e a babá, e aí a criança chegava para falar com o pai, não, não, vai lá que fulano resolve. Vai lá. Eu falava, gente, nem no final de semana você pode curtir em família, uma coisa, se a criança está pedindo pelo amor de Deus, ela não quer, ela está com a babá, mas ela não quer ficar ali, né? Então, essa questão é muito, né, eu acredito que seja um ponto de identificação muito grande, né, de alguém, né, que nessa dimensão psicológica que você trabalha, né, na dimensão terapêutica, como você chama, né. Na questão dos olhos, né, você fala da simbologia, mas, nossa, eu fiquei imaginando tanta coisa, eu falei assim, nossa, eu acho que da simbologia dos olhos poderia até ter falado um pouco mais, né. Claro que você falou e tal, o seu objetivo não é esse, né, mas eu acho que eu poderia ter falado um pouco mais, né. E aí me lembrei, né, do Hamlet, né, do inquietante lá do Freud, né, a questão do medo de ficar cego, né, e o botão é meio como isso, né, e não deixar penetrar, então também, assim, a gente fica cego porque a gente não consegue olhar por trás, né, o que tem esse botão? Por trás desse botão a gente não consegue ter acesso, né, porque às vezes eu falo isso muito assim, às vezes quando eu falo com meus alunos, né, às vezes estão ali, mas você pelo olhar, você percebe se eles estão entendendo, se não estão entendendo, né? Um olhar de botão, você não enxerga por dentro, né? Então, essa questão do olhar é muito significativa, né? E o Freud mesmo fala que um dos maiores medos, né, que ele via as pessoas terem no consultório é o medo de ficar cego, né? Porque, e aí é uma cegueira que também pode ser uma cegueira metafórica, né? Não só essa cegueira, né, que você tem, né, ele cita lá o Homem de Areia, né, com a questão dos olhos, né, e tudo mais, então esses olhos vazios, né, como se esses olhos estivessem mortos ali, né, esse botão que também a gente não consegue enxergar por trás, é meio que como um escudo, né, uma armadura, vamos dizer assim, né, que você coloca para não se mostrar, né, é, porque é óbvio que eles não queriam ser lidos, né, porque se ela conseguisse fazer essa leitura desses pais, né, então eu acho que esse botão também é meio que uma separação entre a afetividade
e aquela frieza que você tem que ter para não perceber o que está por trás daquilo, né? Do que ia se passar com ela, né? Como uma máscara, vamos dizer assim, né? Que ela veste, né? É só esse comentário, assim. E depois, lá no terceiro capítulo, né? Que você vai falar desses elementos, né? Que circundam a dimensão terapêutica em Coraline, né? Eu achei interessante que você cita um pouquinho, né, que a obra pode conversar com diversas coisas, né, com o leitor, né, claro, com o leitor por meio do cenário, das personagens, etc, né, nossa, eu fiquei pensando, viajando muito nessa questão do cenário, né, que é uma coisa muito impactante também, né, e você citou, eu acho, que tanto em Coraline, né, que nos traz como leitor toda uma ambientação, é como música também no cinema, né? Eu falo que muda tudo, né? Se a gente não conseguir escutar, se você colocar um filme lá legendado, às vezes é um filme de terror, você não vai ter o mesmo impacto, né? Que tem. E eu acho que a imagem é isso também, né? A imagem traz pra gente uma ideia, assim, eu tive uma orientanda de iniciação científica, que depois ela nem estava mais em letras, ela era da pedagogia, e ela queria estudar o Harry Potter nessa questão do cenário, mas a escola de Hogwarts, o que essas imagens traziam, né? E eu acho que deve ser muito interessante estudar esse impacto mesmo, né, do cenário dentro dessa dimensão psicológica também, né? Porque o que é, né? As crianças sonham em ter uma escola, por exemplo, como Hogwarts, né? Ou ter esse ambiente de aventura de Coraline, né? Então, é muito impactante. Eu também destaquei aqui o gato, né, que a Karen já falou, também gostei, né, essa coisa que você fala da relação criança-animal, né, e o gato tem tudo a ver com o ambiente de Coraline, né, se fosse um cachorro, eu acho que não seria bem uma boa escolha, né, foi muito bem escolhido, né, a questão do gato, né, porque o gato tem essa coisa mística, né, ele anda entre os dois mundos, né, ele foi usado muito para sacrifício, né, na antiguidade, tem a questão da sabedoria do gato, né, das bruxarias, quantos gatos também foram sacrificados, né, por conta dessas questões, né, e esses dois mundos é justamente isso que você trabalha, é o interno e o externo, né, então eu acho que, nossa, foi muito, muito legal, né, se fosse um cachorro, não ia dar certo, né, enfim. Então, uma outra coisa também que me chamou a atenção, que eu achei legal que você falou, e que talvez também você pudesse explorar mais, é a falta do cheiro, né? Você coloca essa falta do cheiro como um desalinho interno, né? E eu acho que essa falta do cheiro também é uma ilusão, porque a gente percebe as coisas pelo faro, né? O cachorro, animal, tudo. E a gente também, parece que existem expressões, inclusive, que falam isso, né? Não tá me cheirando bem, né? O que é isso? Então, quando ele fala da falta do cheiro, né, é isso, você ainda não está conseguindo enxergar as coisas, né? Você está meio iludido, você não tem essa percepção, é uma falta de percepção, né? E a Coraline é isso, porque ela demora um tempo, né? Ela só percebe, ela só enxerga o mundo como ele é, né? O outro, os outros pais, mas muito depois, né? Então, a questão do cheiro está muito ligada para mim a essa questão dessa perspectiva, né? Que se tem, né? Ou da falta de perspectiva que ela tem, né? Em relação a essas questões, né? E eu acho que é isso, eu também não tenho mais muita coisa para falar, são coisas assim que me ocorreram né, falei, nossa, podia ter, né, mas seu trabalho tá muito bom, então, assim, são só sugestões, comentários, e acho que quando a gente consegue ir pensando em tantas outras coisas assim, é porque o trabalho tá bom, né, porque aí você explica e a gente vai imaginando a partir do seu trabalho, né, da sua leitura, dessa simbologia que você traz, né, e eu acho que é isso, eu não tenho nenhuma grande questão para você, né? Eu só tinha para te perguntar essa outra questão do futuro que eu te coloquei, né? Mas eu acho que o seu trabalho está um trabalho redondo, né? Está um trabalho bem finalizado, né? Então, parabenizo, né, a você e ao Cido pela ideia, né? Super interessante, acho que vai ter muito a contribuir. É isso, Iago. Obrigada. Não sei se você quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre os meus comentários, se são pertinentes ou não, fica à vontade, tá? Obrigado, professora. Eu anotei aqui as coisinhas que você falou do cenário, do cheiro. E do cenário que eu acho muito legal também em Coraline é o fato dele se deformando.
né? É como se ele realmente fosse vivo ali na obra, entende? Ele se deforma e sempre em alinhamento com o interior de Coraline, como ela está, à medida da exploração, à medida como ela desbrava, à medida de como ela está sentindo o cenário, ele começa a se transformar. E é muito bacana também. Hogwarts, fazer um trabalho desse com Hogwarts deve ser muito, muito legal, muito legal. E quero agradecer você pela leitura do meu trabalho também, falando você, a professora Karen. Fico muito feliz por terem lido. Eu acho que travou, mas nós estamos discutindo. Fico muito feliz por terem lido. É uma honra ter vocês comentando no meu trabalho. E agradeço muito a questão do futuro. Achei muito legal a ideia da questão da reestruturação do passado, porque, de fato, você tem uma esperança para o futuro, mas se essa esperança no futuro vier sem uma reestruturação do passado, você vai cometer os mesmos erros, né? Você vai estar fadado a cometer os mesmos erros. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Então, obrigado, Fernanda, pelas contribuições, né? E se você estiver satisfeita com as respostas do Iago, então nós finalizamos a arguição. Sim, estou satisfeita. Tranquilo. Então, tá bom. Bom, gente, então, uma vez realizada a arguição, agora a banca vai se retirar daqui, a gente vai para aquele nosso link inicial, aquele nosso primeiro link, tá? Nós vamos sair daqui, nós vamos entrar em outra sala. Vocês permaneçam aqui, Iago fique aqui, pessoal pode continuar aqui, podem conversar se quiserem, tá? E daqui a pouco a gente volta para cá. Eu vou parar a gravação, né? Aqui, claro, para vocês ficarem à vontade. Daqui a pouco nós voltamos para fazer o anúncio, então, do resultado da banca de defesa de mestrado do IA. Tá bom?